Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de planilha eletrônica com a utilização do LibreOffice Calc. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês aqui como nós podemos utilizar a ferramenta do Calc para poder elaborar contas a pagar diretamente na planilha, entender um pouco a situação de receita, despesa e também saldo, situações muito comuns que nós temos aí no dia a dia das empresas e assim por diante. Então, nós podemos fazer isso também nas nossas contas em casa, tá certo? Então, eu quero apresentar para vocês aí essa planilha e também, por fim, mostrar como fazer o gráfico aí representando receita, despesa e o saldo final, tá certo? Então vamos à planilha. Bom, então cá estou aqui com a minha planilha eletrônica já aberta no LibreOffice Calc. Aqui nós temos o primeiro exercício, nós fizemos aí na última aula. Se você não viu o vídeo aí, volta aí para você ver como nós fizemos essas planilhas e esses dois gráficos. Aqui eu vou colocar aqui uma edição aqui dessa planilha aqui, como sendo a do exercício 1, só dá 2 cliques em cima aí, ó. Então eu tenho EX1, vou dar um ok aqui, renomeei ela. Então se eu clicar no mais aqui, ele vai criar para mim uma terceira planilha, tá certo? Então fizemos aí o exercício 1. O exercício 2 é exatamente, né, o objetivo dessa nossa aula aqui, que é elaborar aqui uma planilha de contas a pagar, tá certo? Então, colocado da maneira que está aqui nesse meu PDF. Então, eu vou aqui abrir aqui eh, a minha planilha 2. Eu já, para poupar tempo do vídeo aqui, eu já trouxe aqui todos aqueles dados aqui de contas a pagar. Então, eu coloquei aqui os meses aqui do primeiro semestre: janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Coloquei qual que é o salário aqui de cada um desses meses, tá? São valores fictícios mesmo, só para a gente entender como fazer isso daí no nosso dia a dia. Na verdade, então, aqui eu tenho o salário que representa para a gente as receitas, né? Ou seja, tudo que nós temos de entrada de dinheiro, tá certo? E aqui, logo nessa parte de baixo aqui, eu tenho as contas, tá certo? Que representa aqui para a gente, então, o passivo, né? Nas empresas aí o pessoal chama as contas a pagar de passivo. E aí, por fim, eu quero calcular aqui o total de contas pagas em cada um dos meses e depois ter aqui o meu saldo final. Então, para fazer o cálculo aí do total das contas, eu simplesmente posso utilizar a função soma, que nós já aprendemos aí em vídeos anteriores, tá certo? Então, eu coloco um igual, coloco o nome da função e seleciono aqui todas as células que eu quero fazer essa soma. Então, veja que o total do passivo que eu tenho aqui para o mês de janeiro é exatamente R$ 725 aqui, ó, contando todas essas despesas aqui que eu tenho no mês de janeiro. Fiz o primeiro aqui, né, para a utilização da planilha aqui. O ideal é que você já utilize aqui a alça de preenchimento e faça aqui os demais automaticamente. Então, essa é uma grande utilidade da planilha, né, que poupa tempo aqui de ter que ficar digitando novamente as funções. Então, veja que no mês de fevereiro para frente, aqui automaticamente ele já preencheu para mim todos os ativos aí de cada mês. Agora, para fazer o saldo, o que que eu faço aqui no caso? Eu vou colocar um igual, vou pegar a minha receita, que no caso é o salário, ou o ativo, menos o meu passivo. No caso aqui é o total de contas aqui que eu tenho aqui no mês aqui de janeiro, no caso. Então, veja que eu tenho um prejuízo. A planilha já ficou aqui com um valor negativo na frente, tá certo? E ficou vermelhinho. Fiz o primeiro aqui, ó, para poupar tempo aqui também, alça de preenchimento. Aqui no quadradinho azul, arrasto para a direita e aqui veja que eu tenho, então, essas outras células aqui preenchendo aqui cada um dos meses. Dessa maneira, eu finalizei aqui, então, o saldo final, né? Pegando a parte do salário menos o total das despesas e tendo aqui o saldo final. Aqui agora, para finalizar o nosso exercício, ele pede para construir um gráfico, né, de colunas aqui.
mostrando as informações de receita e despesa e o saldo aqui de cada mês, né? Como está colocado aqui nessa minha figura. Simplesmente para fazer isso, eu posso colocar aqui mais abaixo, né? A receita. Então, eu vou escrever aqui receita. Depois eu tenho as despesas. E eu vou ter, por fim, aqui o saldo. Dessa maneira que agora eu posso vir preencher aqui, ó. Colocar um igual e colocar aqui a receita do primeiro mês. No caso aqui, o mês, eu vou colocar o mês de janeiro. Fiz o primeiro aqui. Vou simplesmente arrastar com a alça de preenchimento aqui até o mês de junho. As despesas aqui eu faço a mesma coisa. Seria, no caso, total de contas. Vou preencher aqui os demais. Colocar aqui, arrastar para a direita. E, por fim, eu vou ter também o meu saldo aqui final, né? Eu posso fazer da mesma forma. E dessa maneira aqui agora, eu posso então, né, depois de colocar todos os meses aqui, ó, fevereiro, março, abril, maio e junho, agora sim eu posso fazer então a construção do meu gráfico. Aqui simplesmente, né, eu posso selecionar tudo. Se você não viu aí como fazer gráficos aí, você pode voltar aí um vídeo anterior. Nós explicamos isso aí na última aula. Então, eu seleciono todo mundo, vou vir aqui no menu Inserir, escolher a opção Gráfico. Já vai me dar uma pré-visualização ali. Vou dar um próximo aqui, ó. Vou marcar essa opção aqui, ó. Eu quero série de dados em linhas, não em colunas. Tá certo? Vou deixar aqui tudo da forma que tá, né? Colocado. Então, vou dar um próximo. E, por fim, aqui, né? Vou finalizar ele. Veja que o meu gráfico aqui, ele já tá praticamente finalizado aqui. Vou clicar fora, né? Vou voltar aqui no meu PDF. Veja que eu tenho um gráfico da forma que está colocado ali no meu PDF. Então, dessa maneira, nós podemos aí fazer, então, uma planilha para o controle de contas a pagar aí, entendendo um pouquinho desses conceitos de passivo, ativo, tá? E cálculos contábeis que nós temos aí no dia a dia de despesas em casa mesmo. Tá certo, pessoal? Então é isso. Chegamos ao final aqui de mais uma aula do seu curso de planilha eletrônica com a utilização do Calc. Mostrei para vocês aí como utilizar a planilha para realizar ali algumas operações financeiras de contas a pagar diretamente na nossa vida cotidiana mesmo em casa. Tá certo? Vou pedir para que vocês compartilhem esse vídeo aí com o maior número de pessoas. Se gostou do vídeo, deixe um like. Considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Yeah.